Olá pessoal, estou retornando com mais um vídeo no canal. Nesse vídeo vou mostrar para vocês a técnica com marcadores. Eu quero mostrar para vocês maneiras de representar com marcadores, como fazer uso ao máximo de todos os seus marcadores, explicando qual a função de cada um, né? Eu quero com esse vídeo dar continuidade à explicação do vídeo anterior em que eu apresento os marcadores. Então, eu sugiro que você pegue uma folha de papel, se você tiver já com os seus marcadores, podem pegar e vamos fazer esse exercício juntos. À medida que eu for apresentando para vocês, vocês vão praticando também. Então vamos aqui. Primeiramente aqui uma folha, aquela folha que eu já apresentei para vocês. Essa primeira parte da técnica eu quero mostrar para vocês formas de pintar com marcadores. Eu conheço duas formas de pintar, mas existem também outras possibilidades de pintar e você pode criar efeitos diferentes. O mais simples que eu posso apresentar aqui para vocês e que eu acho que todos vocês, quando começarem a pintar, com certeza já pintaram dessa forma, que é fazendo traços com o marcador, né? Temos aqui, vou pegar essa ponta chanfrada e vamos pintar de maneira traçada. Certo? Então, essa é a técnica que é de forma traçada. Você simplesmente passa e desliza, passa e desliza, passa e desliza. Com isso, você acaba aqui provocando um efeito de várias linhas no marcador, né? Isso é bom porque a técnica de marcador é exatamente isso. É esperado do marcador que ele faça isso. Mas, se você quiser de forma contínua, de forma que não apareça esses traços, então vamos à segunda técnica de pintar com marcadores. Então, a outra forma de pintar com marcadores é assim: você pressiona no papel e vai deslizando de forma contínua, aproveitando que o marcador ainda está molhado e você vai deslizando. Olha só. Dessa forma, você terá nessa área de forma mais homogênea, de forma mais contínua, com essa forma de pintar. Então, basicamente existem duas formas de preencher o desenho com marcadores. As duas formas podem resultar maneiras de representar diferenciados. Dessa forma é interessante porque mostra que é um desenho com a intenção mesmo de mostrar que você está pintando, então vai ficando com essas listras, né? Porque você está sobrepondo uma camada em cima da outra. E aqui de forma contínua, certo? Por que esses dois marcadores apresentaram efeitos diferentes? Então, a técnica do marcador é o seguinte: como ele é à base de álcool, ele seca
mais rapidamente do que se fosse um hidrocor. Então, você vai provocar efeitos diferentes quando você aproveita em que a superfície ainda do marcador está molhada. Então, quando você passa dessa forma contínua, você vai pressiona no papel e tira, pressiona no papel e tira, a camada anterior ela secou, enquanto que a nova camada está úmida. E aí essa diferença, por isso que provoca essas linhas, né? Essas linhas, porque a camada anterior secou e a outra que sobrepôs está úmida. Então, com isso, a sobreposição cria duas camadas diferentes. Essa sobreposição, essa linha, seria as duas sobreposições, né? Enquanto que aqui você deslizando, você está aproveitando de forma rápida e contínua que o marcador ainda molhado. Por isso você não vai ver essas listras. Então, explicando de forma bem breve a técnica com marcador, é você fazer uso dessa característica do marcador, em que ele está úmido e para poder criar efeitos. E se ele seca rapidamente, você também cria outros efeitos. Então, basicamente, essa é a técnica. Então, vamos à etapa seguinte. Formas de sombrear com marcadores. Como a gente está trabalhando com desenho de interiores, então, normalmente nós vamos preencher objetos sólidos, onde recebe luz e onde recebe sombreamento. Então, às vezes você precisa de uma técnica de sombreamento com o material que você utiliza, né? Então, eu vou apresentar aqui pelo menos 3 formas de sombrear. Vamos voltar aqui com o marcador e vamos preencher essa camada aqui. Então, a primeira técnica com sombreamento é o seguinte: você pode sombrear utilizando a mesma cor que você utilizou. Como nós estamos trabalhando com camadas, então a técnica com sombrear com a mesma cor é isso: aproveitar que a camada anterior já está seca, você vem novamente com uma segunda camada da mesma cor para sombrear. Eu quero mostrar essa diferença de cor quando você vai criando camadas, né? Essa é a camada seca e essa é a camada que ainda está molhada. Então, essa é uma técnica simples, usando o mesmo marcador para sombrear a área que você precisa. Agora vamos aqui para uma terceira camada para saber a diferença. Então, vou fazer aqui uma linha para mostrar uma terceira camada. À medida que você vai sobrepondo, você vai escurecendo mais essa área. Posso fazer 4, 5 camadas, e à medida que você vai colocando mais camadas, você vai escurecendo mais essa área. Vamos com o outro método de sombrear, que é utilizando um outro marcador. Por que é importante você utilizar marcadores de cores próximas, né? Para justamente criar esse segundo método de sombreamento. Então, eu estava usando essa outra aqui, 68 azul. E eu vou usar agora um 65 para sombrear. Então, vamos aqui.
Então, ó, cores muito próximas, você pode usar aquela cor mais escura para sombrear a cor anterior, certo? Da mesma forma, se eu quiser escurecer, eu posso sobrepor e criar um degradê, né? Eu posso fazer isso também. Agora vamos à terceira forma de sombrear. Eu particularmente uso bastante essa forma de sombrear. Eu vou apresentar aqui duas formas diferentes de sombrear com essa mesma técnica, que aí vai ao seu gosto, aquilo que você acha que é melhor. A outra técnica é utilizando a cinza, né? Nesse caso aqui eu estou utilizando um cinza azulado. Você pode usar o que você tiver aí, né, para sombrear. Então vamos aqui. Então temos aqui uma terceira forma de sombrear, utilizando um marcador cinza. Eu tenho aqui uma cor mais escura, eu posso também sobrepor a anterior com um cinza mais escuro, se eu quiser esse efeito de forma mais escura. E o que é interessante aqui, que eu quero explicar para vocês, como eu estou usando o marcador azul, é interessante que você utilize um cinza de uma tonalidade próxima àquela sua cor. Então eu estou usando aqui um cinza azulado para dar esse sombreamento, para não ficar tão destoante, né? Mas e se eu escolher um outro cinza? Bom, a gente pode ver o resultado que possa ser aqui, né? Vamos aqui. Vou usar novamente o azul que eu estava usando. Um cinza quente, um WG3. Vamos ver o que vai dar. Então, você vai criar formas de sombreamento diferentes, né? À medida que você escolhe outros tipos de cinza para poder fazer esse sombreamento. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Teoricamente, eu poderia sobrepor a tonalidade cinza em cima da cor, né? Só que o que acontece dentro da minha experiência aqui, e que nisso que eu já estou vendo, né, na imagem, aqui já bem próximo, é que se eu uso, como os nossos marcadores, ele é à base de álcool e ele tem solvente dentro, quanto mais claro a cor, mais solvente ele tem. Então, se eu uso uma cor clara por cima de uma tonalidade mais forte por baixo, a tendência é de que a tonalidade clara vai despigmentar a cor de baixo. Então, para evitar isso que eu estou vendo aqui, ele deu uma despigmentada de leve no marcador de baixo. Então, o que eu indico na hora de sombrear com cinzas? E isso é o que eu mais
utilizo, né? É a maneira como eu utilizo para sombrear os meus desenhos. Eu primeiro, antes de colocar a cor definitiva, eu coloco primeiro o cinza. Primeiro eu faço o sombreamento com cinza na superfície do objeto que eu quero sombrear, né? E depois é que eu venho com a cor. E depois eu venho com a cor. Então, eu vou usar aqui as tonalidades que eu utilizei no anterior para mostrar isso. Depois eu venho com a cor, porque dessa forma eu evito criar esse problema bem aqui. Então, eu vou aqui com a cor, agora eu vou colocar a cor em ambos. E aqui também. Então, é assim que essa é a técnica de sombrear que eu mais utilizo. Eu utilizo mais os cinzas, né? Principalmente porque às vezes eu tô fazendo os estudos de iluminação, então eu já começo a sombrear as áreas que vai ter luz, onde que vai ter a sombra, e depois é que eu venho com a cor para pintar mesmo. Agora vamos ao método de degradê, que é justamente você fazer essa passagem de cor entre a cor mais escura e a mais clara. Às vezes é necessário fazer isso, principalmente também no sombreamento do objeto. Não no objeto, mas a sombra do objeto. Por exemplo, você tem uma pessoa, você desenha uma pessoa e aí você quer sombrear uma área. Ou então você tem um objeto, você tem aqui um objeto circular ou qualquer outro sólido e você quer sombrear essa área aqui, certo? Então aqui você vai utilizar um pouco do degradê, né, para não ficar tão marcado. Então, vamos à técnica com o degradê. O importante da técnica de degradê é o seguinte, é que você aproveite que a superfície anterior da camada esteja molhada, para então você criar o degradê. Então, vou começar fazer um degradê com uma cor só, para mostrar que existe maneiras também, assim como de sombreamento, de você pintar e fazer esse degradê. Então vamos aqui. Então eu vou fazer de forma contínua e rápida, de maneira que eu possa fazer o segundo efeito aproveitando ainda a umidade do marcador. Então tem que ser assim, ó. Pronto, criei rapidamente. O que que eu fiz? Eu primeiro fiz uma camada toda, depois eu faço uma segunda camada rapidamente até a metade e depois eu faço uma terceira camada até aqui. Com isso eu vou criando um degradê. Isso é um degradê. É quando você vai preenchendo todo o espaço e você vai criando essa degradação de cores. Novamente, eu vou criar aqui, novamente com a cor. Vamos aqui com outra cor, né, para mostrar esse efeito. Você primeiro preenche, depois você vem com a segunda camada rapidamente, né? Até mais ou menos a metade, eu vou marcar bem aqui. Você vem até aqui na primeira camada, você vem até aqui na segunda e a terceira camada você vem até aqui, certo? Vamos lá, rapidamente. Segunda, terceira.
Eu acho que eu peguei um bem forte, mas vamos aqui de novo. Quarta. Esperar secar. Essa anterior ficou mais nítido, o degradê, mas essa aqui também ficou. Vamos agora com a segunda maneira de fazer degradê, que é dessa vez fazendo com duas cores. Então, com duas cores, da mesma forma que o sombreamento, eu vou pegar cores próximas, tá? Vou pegar cores próximas, onde eu determino que uma vai ser uma cor mais escura e a outra mais clara. E aí, da mesma forma, de forma bem rápida, eu vou já deixar as duas pontas abertas, né? Porque tem que ser muito rápido. E aí eu venho com a primeira cor. Eu vou escolher aqui a mais clara. Então vamos aqui, rápido. Agora eu venho com a segunda. Vem com a anterior novamente. Vem com a segunda. Vem com a anterior. Então é isso. O que eu fiz aqui? Eu vim com duas cores, a cor mais clara e a cor mais escura aqui na ponta. E a mistura, o degradê, ela vem aqui, ó, tá aqui no meio. O que eu faço? Primeiro eu venho com a cor mais clara e depois eu venho com a cor mais escura. Vocês vão ver que, vocês devem ter notado que na hora de passar a cor mais escura, marcou, ficou uma linha. Então eu venho novamente com a cor mais clara e eu tento dissolver, misturar aqui no meio, para justamente criar um efeito. Então por isso você tem que fazer isso de forma bem rápida antes do marcador secar. Eu vou vir agora com os verdes, ó. Eu selecionei aqui dois verdes. Novamente, uma cor mais clara e uma cor mais escura. E nós vamos fazer novamente. Eu já deixo abertos os dois. E aqui, vamos aqui. Eu vou pegar qualquer uma delas, eu vou pegar aqui o mais claro. Mudo, venho aqui pro escuro. E aí, ó, marcou, venho com o anterior e eu vou dissolvendo aqui, ó. Certo? Eu posso reforçar aqui o escuro novamente aqui e eu vou dissolvendo a cor. Então, isso é a técnica com marcador, para você fazer o degradê. Vamos fazer efeitos com sólidos. Vamos fazer um cubo. Um cubo. E ele vai ter uma iluminação aqui. Luz, então logo vai haver uma sombra pra cá, né? Vamos criar essa sombra pra cá, vamos puxar ela. Então, vamos aqui, vamos colocar em prática. Vamos fazer esse primeiro cubo utilizando a técnica de mesma cor. Vamos fazer a técnica com a mesma cor e vamos criar esse sombreamento. Vamos aqui, a gente pinta todo ele, todo o desenho. Então, vamos sombrear agora esse objeto com o mesmo marcador. Então, eu vou sombrear essa área aqui, né? Que é a nossa sombra.
A nossa luz está vindo aqui, então nós vamos criar esse lado aqui como sombra. Então veja aí, essa é a nossa sombra no objeto. E vamos pegar um cinza para criar um sombreamento, né? Vamos pegar um sombreamento aqui. Vamos pegar um cinza, eu vou pegar um BG. BG é o que tem aqui na mão. Eu sempre começo, ao fazer o sombreamento, eu sempre começo com uma tonalidade mais clara de cinza e depois eu vou gradativamente aumentando, sobrepondo com uma cor mais escura, à medida que eu vou sentindo a necessidade. Mas aqui nós vamos utilizar o efeito de degradê, utilizando duas cores, certo? Não, vamos fazer o degradê com uma cor mesmo. Tal qual como aqui está já tudo uma cor, então vamos fazer o degradê com uma cor também. Então eu vou sombrear essas áreas aqui, essa área. E aí eu venho novamente mais próximo do nosso objeto, aonde eu vou marcar mais, né? E aí, à medida que se distancia, vai ficar mais fraco. Então, quanto mais próximo do objeto é a área que eu vou sombrear mais e que eu vou fazendo camadas e camadas com o nosso marcador para ficar mais forte. E aqui, à medida que distancia, eu não só faço uma camada só. Então, isso é sombrear com degradê, né? Usando somente a mesma cor. Eu fiz tudo aqui usando a mesma cor. Agora vamos aqui fazer um sólido usando duas cores. Duas cores. Olha como é assim. Vou pegar uma cor diferente agora. Eu vou vir com a cor azulzinho. E agora eu vou sombrear, secar aqui um pouco, vou sombrear com uma cor mais escura do nosso azul. Então eu vou sombrear exatamente no mesmo local, nosso objeto, certo? E para sombrear aqui a área de sombra, nós vamos fazer com duas cores também. Então eu estou usando novamente os cinzas azulados, e dessa vez eu peguei uma tonalidade mais forte. Ai, vamos lá. Então eu venho aqui com a cor. Então vamos aqui, eu vou pintar dessa forma, né? Vai vir nesse sentido. Então vou vir com a cor mais clara. E aí eu venho com a cor mais escura. E aí da mesma forma que eu fiz no anterior, eu só vou escurecer com a mais escura, o mais próximo do desenho. Depois eu venho novamente com a cor mais clara, em que eu vou diluir essa tonalidade. E aí eu vou escurecendo novamente, aproveitando que o marcador está úmido, e eu vou fazendo toda hora essa troca, a troca de marcadores, né? Então, pronto, esse aqui é o efeito com um degradê com duas cores. Então, assim,
Você vai aproveitando que tá úmido e vai sobrepondo, vai fazendo essa mistura, usando a cor anterior, a mais fraca, e depois você vai fazendo esse degradê, né? Então aqui foi com uma cor, tudo foi uma cor, e aqui duas cores. Vamos aqui fazer uma coisa diferente, vamos fazer agora como é que seria isso com sólidos como circulares, né? Eu vou fazer uma bolinha, mais ou menos uma bolinha. Não vai ficar perfeito, não tem problema. E essa bolinha, ela tem um sombreamento, tal qual o outro. Vou botar o sombreamento pra cá, né? Então vamos novamente aqui. O que é interessante nessa bolinha? Eu posso optar fazer um degradê de cores com 3. Então eu posso optar, eu vou escolher aqui uma outra cor. Eu vou pegar 3 tonalidades de amarelo para fazer esse efeito aqui. Você pode pegar também o que você tiver. E aí você seleciona assim, qual é a cor mais clara. Para mim, a cor mais clara de amarelo que eu tenho disponível é essa daqui, certo? Essa cor aqui. A cor intermediária eu defini como essa cor. E a cor mais escura que eu vou fazer o degradê é essa daqui. É interessante, ao mesmo que a numeração seja baixa em relação a essa, é completamente diferente. Então vamos aqui. Primeiro, vamos começar. Aqui vai ser bem rápido. Eu já abro todas. Então eu vou vir aqui com a cor. Deixa eu ver. Vocês podem vir com a cor começar por a cor que vocês quiserem. Seja a mais clara ou a mais escura. Eu vou vir aqui com a clara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso, ó, com a minha cor mais clara. Eu vou deixar essa pontinha branca e eu só vou pintar o resto da bolinha de forma contínua. Rapidamente eu venho com a minha última cor, eu vou só colocar aqui na base a cor mais escura. Olha só. E rapidamente eu venho com a minha cor intermediária passando por cima dessa minha cor mais escura. E eu vou subindo com a cor. E aí eu volto para a primeira, em que eu vou sobrepondo a outra cor e subindo. E aí eu volto aqui com a segunda e volto aqui com a primeira. Isso ainda com o lápis, com o marcador úmido. Então eu vou fazendo essa transição, suavizando esse degradê, né? Dessa forma. Então temos aqui opa, eu errei, gente. Aqui é Então eu vou fazendo isso, né? Então você tem aqui um degradê de cor mais escura que vai variando por uma cor intermediária até chegar a uma cor mais clara. Vamos fazer com cinza também, com 3 cores. Vou pegar um cinza quente. Eu vou usar essa pontinha aqui. Não vou usar a ponta chanfrada. Essa pontinha, ela me dá um pouco mais de precisão, principalmente porque nossa área de desenho é bem pequena. E eu escolhi 3 tonalidades de cinza quentes, né? Onde eu defini que essa será a mais clara, essa é a intermediária,
e essa a mais escura. Então, na hora de fazer o degradê, a sombra, quanto mais próximo do desenho, eu vou escurecer e depois eu vou clareando o desenho, certo? Formando um degradê. Então vamos aqui. Primeiro eu venho com... Eu posso vir com a mais escura. Eu vou fazer uma bolinha, um semicírculo aqui. E aí rapidamente eu venho com a cor intermediária, aproveitando que ela está úmida. Eu vou puxando, eu passo por cima da anterior e eu vou puxando. E aí rapidamente eu venho aqui com a mais clara, sobrepondo a anterior e eu vou puxando. E aí se eu quiser dar uma retocada, eu volto aqui novamente com a escura. E aí eu volto novamente com a intermediária rapidamente. E aí eu volto com a mais clara novamente. Então, técnica de degradê é isso. E assim a gente vai formando o nosso desenho. No próximo vídeo eu vou apresentar mais exercícios com sólidos, né? E a gente pode praticar, fazer vários tipos de... colocar em prática toda essa técnica de forma variada. Isso aqui é só um exemplo, né? Mas no próximo vídeo eu vou apresentar mais exercícios com sólidos. E aí a gente vai poder praticar mais essa técnica, certo? E nos vemos no próximo vídeo.